Você já se sentiu abandonado por Deus justamente no momento em que mais precisava dele? Quando o silêncio dos céus é mais ensurdecedor do que qualquer grito de socorro, o que te resta? Imagine, nesta planície árida e rachada, sem qualquer vestígio de água, um cervo correndo sob o sol escaldante, sua língua inchada de sede, a garganta emitindo respirações roucas, cada centímetro de músculo tremendo. Ele procura um riacho, procura aquela única gota de frescor. E isso não é apenas instinto animal, é um desejo desesperado de sobrevivência. Você agora está no mesmo deserto? Sua alma está secando? Como este cervo correndo sob o sol escaldante, procurando o rastro de Deus no vazio silencioso. O poeta escreveu no exílio que sua alma clama em meio ao quebrantamento, não para encontrar respostas teológicas, mas para encontrar aquela presença viva. Quando tudo ao redor se torna mortalmente silencioso, para quem sua alma ainda pode clamar? Esse desejo é real, é o limite da sobrevivência e é também a luta mais profunda que você sente neste momento. A sede não é o único inimigo. Enquanto ele busca a presença divina, as vozes dos adversários cortam o silêncio do exílio. Eles se aproximam, apontam o dedo e repetem incessantemente: onde está o teu Deus? Cada pergunta é um golpe seco. Ele tenta responder, mas a voz falha. O ambiente ao redor é hostil. Não há templo, não há multidão. Apenas o escárnio que ecoa nas paredes de pedra. O impacto é físico. Ele não consegue mais ingerir alimento sólido. As lágrimas tornam-se o seu pão diário, escorrendo pelo rosto, salgadas e constantes. Elas caem de dia, quando o sol expõe sua fraqueza, e continuam à noite, quando a escuridão deveria trazer descanso. O isolamento é absoluto. Ele se vê encurralado entre a ausência de respostas do céu e o deboche constante daqueles que o observam. A humilhação não é apenas um sentimento, é uma condição, uma marca visível de quem foi deixado para trás e agora sustenta o peso de um silêncio que parece definitivo. O silêncio do exílio é, por vezes, interrompido pelo eco de uma memória insistente. Ele fecha os olhos e a imagem surge. Não o deserto, mas o caminho para a casa de Deus. Ele recorda o movimento, o pulsar da multidão que marchava em uníssono. O ar não era pesado de solidão, mas carregado de cânticos que subiam como incenso. Ele se via ali, liderando o passo, sentindo a vibração dos pés batendo no chão, o som das vozes que se fundiam em uma única nota de celebração e júbilo. Era um fluxo constante de vida. Uma maré humana que inundava os átrios com brados de vitória. Mas, ao abrir os olhos, o choque é violento. O chão sob seus pés é poeira fria. Não há multidão, não há festa. Apenas o vento que assobia entre as rochas. O contraste entre aquele passado, onde cada passo era um louvor compartilhado, e este presente, onde cada respiração é um esforço solitário, rasga o peito. A memória da celebração não traz conforto. Ela funciona como um peso, uma âncora que o prende ainda mais fundo na melancolia do isolamento. O que antes era uma ponte de conexão, agora é a medida exata da sua distância de tudo o que ele amava. A memória desmorona como areia entre os dedos. Ele sacode a cabeça, tentando expulsar o eco das celebrações que só servem para ferir. O peito sobe e desce em um ritmo irregular, uma respiração curta que denuncia o pânico. Ele agarra os próprios braços, os dedos cravando na pele, buscando um ponto de apoio na realidade. É então que o diálogo interno explode. Ele trava a mandíbula, encara o vazio e dispara a pergunta para si mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? A voz sai rouca, um sussurro que corta o ar parado do exílio. Ele não espera uma resposta, ele ordena. A perturbação dentro dele é uma tempestade que tenta derrubar sua estrutura, mas ele tensiona cada músculo, forçando os pensamentos a mudarem de direção. Ponha a sua esperança em Deus, ele dita, como se estivesse ancorando um barco à deriva em meio a um furacão. O esforço é exaustivo. Ele fecha os punhos, sentindo o suor frio nas palmas das mãos, e repete a promessa como uma sentença de guerra. Ainda o louvarei. Cada palavra é uma luta contra a gravidade da própria dor. Ele se recusa a ceder,
forçando o olhar a se desviar do abismo interno para buscar uma luz que, por enquanto, só existe na teimosia da sua fé. Mas a tentativa de controle é apenas um dique de areia diante da maré que sobe. O ambiente responde à sua agonia. De repente, o silêncio do deserto é rompido por um rugido profundo. O abismo chama o abismo. O som não vem de fora. Ele reverbera dentro de seus ossos. É como se as cataratas do céu se abrissem, despejando uma torrente de água que não limpa, mas submerge. Ele tenta se manter firme, mas as ondas e as vagas passam sobre ele com uma força que anula qualquer resistência humana. A pressão é esmagadora. Ele sente o peso da água, a falta de ar, a sensação de ser arrastado pela correnteza que ele não pode controlar. O chão cede sob seus pés. A água gelada entra em seus pulmões. O barulho é ensurdecedor. Uma cacofonia de rochas e líquidos que o jogam de um lado para o outro. Neste momento, a luta cessa. Ele percebe que não está sendo destruído pelo acaso, mas que toda aquela força pertence a uma soberania maior. Ele se encolhe, aceitando o impacto. Ele é apenas um ponto minúsculo sob o domínio das águas. A totalidade da sua existência é envolvida pelo movimento avassalador que ele mesmo reconhece como o controle do Criador sobre o seu destino. A água recua, deixando para trás apenas o lodo e o silêncio cortante da noite. Ele se levanta, os dedos trêmulos tateando a superfície irregular da rocha. O frio da madrugada penetra seus poros, mas, entre o uivo do vento, algo muda. Uma melodia quase inaudível, um sussurro que se recusa a morrer, começa a ecoar na escuridão. Não é uma resposta imediata, é uma nota de misericórdia que insiste em pairar sobre o deserto. Ele se curva, pressionando a testa contra a pedra fria. O contato é firme, real. Ele começa a murmurar, transformando o peso da sua solidão em uma oração que se arrasta pela noite. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? A pergunta é direta, sem rodeios. Por que devo andar curvado sob o peso desta opressão? Cada palavra é um choque contra o silêncio. Ele não busca consolo barato. Ele exige uma audiência. Seus ossos doem com a pressão dos adversários que zombam de sua fé, mas ele não se cala. Ele se apoia na rocha, os dedos cravados na pedra, e mantém o diálogo. Ele transforma a dúvida em um laço, forçando a presença de Deus a ser reconhecida naquele cenário desolado. A oração não é um pedido de fuga. É o ato de permanecer de pé, ancorado na dureza da rocha enquanto a noite insiste em durar. O eco da sua própria voz retorna do deserto. Ele olha para as próprias mãos, calejadas e trêmulas. O desespero tenta retomar o domínio, mas ele interrompe o fluxo. Ele levanta o rosto, fixando o olhar no horizonte que começa a clarear. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele não espera uma resposta do vento. Ele mesmo ordena que a esperança se erga sobre os escombros da dúvida. É um movimento consciente. Ele se levanta, sacode a poeira das pernas e endireita a coluna. O louvor não é um sentimento espontâneo. É uma decisão que ele toma diante da solidão. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A tristeza que antes parecia um abismo intransponível revela-se agora como um lugar de encontro. A dúvida não foi um pecado. Foi um convite para que ele voltasse a falar com a sua própria alma. O ciclo da angústia se quebra. Deus permanece no trono, mesmo quando o silêncio é a única resposta que ele ouve. Se este estudo trouxe luz para o seu deserto, inscreva-se no canal. Continue caminhando, pois a esperança é uma âncora que se lança no futuro, mesmo quando o presente parece escuro. A jornada não terminou. Ela apenas se fortaleceu na rocha.